Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos visitar o Museu da Inconfidência, que fica em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, Praça Tiradentes. O museu é dedicado à preservação e à memória da Inconfidência Mineira, além de guardar também um rico acervo da sociedade mineira no período do Ciclo do Ouro, incluindo obras de Aleijadinho. Bem-vindos a Ouro Preto, a primeira cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. Cravada no coração da Serra do Espinhaço e com conjuntos arquitetônicos do período colonial, Ouro Preto é uma cidade cheia de histórias e ladeiras. Preste atenção na escolha dos sapatos quando vier conhecer a cidade. Isso pode ser definitivo para o sucesso da sua visita. Bom, brincadeiras à parte, o nosso foco hoje é na história. O Museu da Inconfidência está instalado aqui, na região central de Ouro Preto, em frente ao monumento a Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, principal e mais famoso ativista da Inconfidência. O prédio, um dos maiores da cidade, foi construído a partir de 1785 para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia e levou 70 anos para ficar pronto. Na parte de baixo, funcionava a cadeia pública e na parte de cima, a Câmara de Vereadores. A Câmara funcionou neste local por 25 anos, mas a prisão ocupou o prédio até 1936, quando foi transferida para Neves, cidade próxima a Belo Horizonte. Foi nesse mesmo ano que começou a ser concebido o museu. Em 1936, Getúlio Vargas resolveu trazer da África os restos mortais dos inconfidentes que morreram naquele território. Ele pretendia organizar nessa casa o Panteão dos Inconfidentes. Esse monumento foi inaugurado em 1942. A partir daí, ele encarregou o Patrimônio Histórico Nacional de completar esse panteão com o Museu da Inconfidência. Encher toda essa casa com documentos relacionados com a Inconfidência Mineira. Esse museu teve grande êxito no início. Ele foi inaugurado mais ou menos nos termos ideais da época. Foi muito visitado, inclusive de pessoas que vinham da capital, do Rio de Janeiro, para ver a nova exposição. Era um fato muito interessante porque era o primeiro passo para a centralização da cultura brasileira no país. Até ali, todos os museus e todas as instituições importantes estavam na costa brasileira. Apesar do êxito inicial, aos poucos o museu foi perdendo força, até que em 1974 entrou em estado de completo abandono. Então, em 1974, começou-se a recuperação do museu. O circuito começa aqui, com as origens de Vila Rica, primeiro nome dado à cidade de Ouro Preto. Mas antes de começarmos a conhecer o museu, só uma perguntinha. O que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi uma conspiração contra a coroa portuguesa no fim do século XVIII. Insatisfeitos com a carga excessiva de tributos e com o comércio que não conseguia se expandir graças às restrições severas impostas por Portugal, um grupo formado por militares, religiosos e civis, representantes da elite local, passou a se reunir e projetar caminhos para uma futura independência do Brasil. O movimento acabou sendo descoberto e debelado em 1789 e no dia 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado o líder da revolta, foi executado na forca.
Aqui nessa sala nós concebemos um momento de inauguração do período em que nós chamamos o século mineiro da história do Brasil, que é a Sala das Origens. Então nós procuramos reunir acervo no museu, nesta sala, que contemplasse as questões estruturais ligadas à formação e, sobretudo, à relação metrópole-colônia. Esta obra, intitulada Santíssima Trindade, lembra a força da Igreja, que foi a grande parceira da monarquia portuguesa. Nós tivemos esse momento em que a gente procurou mostrar em que a Igreja financia essa ocupação do território e, através dos reis, que eram os representantes dessa religiosidade, fizeram a ocupação do território. E aqui então nós procuramos, nesse primeiro momento, mostrar e elencar alguns objetos que façam referência à questão de penetração do território através do que nós tínhamos no acervo ligado a objetos indígenas, porque essa ocupação ela dependia basicamente da mão de obra indígena para que ela acontecesse de fato. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como resultado da colonização no interior brasileiro pelos bandeirantes. No século XVII, já moravam por ali cerca de 40 mil pessoas, todos atrás de ouro, claro. Em 1711, quando muitos conflitos entre paulistas, portugueses e baianos aconteciam, a coroa resolveu intervir e assumir o comando do território. De que forma Portugal procura estabelecer, mostrar o seu poder? Ele começa tentando, nessa sociedade, vamos dizer, completamente desorganizada, numa Vila Rica que era formada na Serra do Ouro Preto por muitos arraiais, por muitos mineradores disputando pessoalmente, sem nenhum tipo de regra. E o que a colônia faz? Ela tenta estabelecer dois núcleos básicos que teriam a centralidade deles nesta praça, que é a praça onde o museu hoje está instalado. A partir dessa praça central, foi demarcada a Sesmaria, um sistema de divisão territorial implantado pela coroa. Nós temos no museu 2 marcos de Sesmaria que vão fazer a quadra dessa Sesmaria urbana, que é a demarcação do território mesmo que vai se instalar a vila. Nessa mesma época da demarcação, foi criada a Câmara, que, como a gente já falou, ficava instalada nessa casa e era ela que regulava fluxos e regulamentações na vila. Desde a regulamentação do ordenamento da rua até a regulamentação do preço dos ofícios. A Câmara, por exemplo, dava licença para um oficial trabalhar uma obra de arte. A Câmara era a autoridade máxima de Portugal. Então aqui, por exemplo, nós temos um selo da Câmara de Vila Rica, nós temos um tinteiro escrivaninha que era utilizado pelos vereadores da vila, que representavam os homens bons. Fazer parte dos homens bons era fazer parte da elite da vila, e havia uma disputa entre eles para ver quem ocuparia os cargos na Câmara. Nós temos aqui, nessa urna, onde se fazia o procedimento de eleição entre esses homens bons para a ocupação dos cargos principais. Gente, essa daqui é a sala da construção, tá? Aqui a gente observa várias ferramentas que eram utilizadas para auxiliar na construção dos casarios antigamente. A construção de Vila Rica, por si só, é um elemento que mostra a força e a grandiosidade que está por trás da questão aurífera. Nossa região privilegiou o uso do quê? Da madeira, o uso da pedra-sabão, que nós temos hoje ainda vários exemplares de casa cuja cantaria e pedra-sabão são algo que denotam um domínio tecnológico, diria, no século XVIII, que hoje, inclusive, nós não temos mais, como que, por exemplo, a Casa dos Contos ou a própria Casa de Câmara e Cadeia foram feitos os recortes dessa pedra. Nós não temos hoje profissionais nessa cidade que saibam fazer com a pedra o que se fez no século XVIII. E nesse sentido houve uma ruptura de saber, o que de alguma forma nos faz hoje ter muito mais dificuldade para restauração, para poder fazer o trabalho de pedra.
Gente, aqui é a sala dos transportes, tá? Aqui a gente tem basicamente alguns objetos que eram utilizados, né, no auxílio do transporte, que naquele período não existiam carros. Então o transporte era feito por animais. Então ali a gente tem na vitrine o exemplo das celas, do lado de lá a cela masculina e do outro lado a feminina, que era um pouquinho diferente, porque como as mulheres geralmente andavam de vestido, então elas montavam de lado, tá? Então por isso que tem um pouquinho de diferença entre essas duas celas. Vocês sabem me dizer por que aqui na sala dos transportes tem tanta arma? Era muito perigoso você sair de um local para outro porque não tinha estrada como tinha hoje em dia. Os assaltos eram muito frequentes, então as pessoas sempre que elas iam viajar, elas estavam armadas para se defender. E esse objeto maior aqui no centro da sala é uma liteira, tá, gente? Ele era puxado por 2 animais, né? E as pessoas viajavam aí dentro. Se vocês chegarem pertinho ali, vocês veem que tem um local para sentar. Vamos conhecer a Casa do Pilar, um anexo do museu dedicado à preservação e à pesquisa de documentos e livros do acervo. Vamos lá? No arquivo histórico, nós temos um acervo muito importante, formado na maior parte por documentação cartorária. Esse acervo é disponível para atender a pesquisas e contempla aspectos importantes da economia, da região das Minas do século XVIII, da cultura. Aqui se destacam alguns documentos do arquivo. Um manuscrito do poeta Cláudio Manuel da Costa. Na verdade, são 2 poemas que ele escreveu em homenagem ao governador da capitania na época, o Conde de Valadares. Aqui também nós temos algumas folhas do poema Vila Rica, também manuscrito autógrafo de Cláudio Manuel da Costa, datado de 1773. Aqui, esse trabalho em pergaminho é uma carta de brasão de armas concedida a um militar que morava aqui na região, se chamava Francisco Sanches Brandão. É um documento em pergaminho com iluminuras vindo de Portugal. Aqui é a biblioteca. Nossa biblioteca é especializada em assuntos de história, literatura e artes, tendo foco principal em história de Minas, história do Brasil e da Inconfidência Mineira. E eu posso apresentar para vocês, como das nossas obras que são mais pesquisadas, os autos da Devassa. Aqui eu tenho a primeira edição, que é de 1936, que foi editada pela Biblioteca Nacional, por ocasião do repatriamento das ossadas no museu. Os autos da Devassa eram ordens processuais estabelecidas pelo Reino de Portugal no século XVIII para identificar, por meio de documentos ou até mesmo de obras de arte, indivíduos que tivessem ligação com a Inconfidência Mineira. No próximo bloco, Sala da Mineração e mais sobre o movimento que desejava pôr fim ao domínio da coroa portuguesa. Fica aí que a gente já volta! Voltamos a Ouro Preto, Minas Gerais, para continuar nossa visita ao Museu da Inconfidência, dedicado à preservação e à memória da Inconfidência Mineira, além de guardar também um rico acervo da sociedade mineira no período do ciclo do ouro, incluindo obras de Aleijadinho. Nesta sala, nós temos aqui vários elementos ligados à mineração. É bom a gente lembrar que a mineração é o coração da criação da vila, é em torno da mineração e das suas relações que se estabelece todo um contexto próprio para acontecer a Inconfidência Mineira. E nesse sentido, nessa sala, nós procuramos trazer vários dos aspectos que essa mineração envolveu. Aqui nós temos uma maquete em que a gente procurou reproduzir, grosso modo, é claro, mas assim, os principais formas de mineração. Aqui era onde estavam representadas 3 maneiras que foram utilizadas para se extrair o ouro aqui. Vocês sabem me dizer quais foram essas 3 maneiras?
Quando as pessoas chegaram aqui, era muito fácil encontrar ouro. Então a gente chamava, era o ouro de aluvião, era um ouro que estava na superfície, então era muito fácil, as pessoas ficavam garimpando na beira dos rios, né? O moinho ajudava a dar uma movimentação maior na água, né? Eles utilizavam de materiais rudimentares, né? Feitos de madeira e de pedra, porque não precisava de técnica. Como eu falei, era muito fácil você encontrar o ouro aqui logo no início. Uma outra forma, eles cavavam esses caminhos no alto das montanhas e construíam esses tanques embaixo. E aí eles esperavam chover e quando chovia, né, vinha o ouro e a lama tudo dentro desses tanques e eles faziam a separação através da decantação. A terceira maneira era através das minas subterrâneas, né, que já era um processo que exigia muito mais técnica, mas que ainda assim foi um dos mais empregados aqui na região para fazer a extração do ouro. Pensando nessa mineração, nessa ocupação, nós temos que pensar em duas coisas. Uma, que é o ouro, que é muito visível, mas nós temos também o que se esqueceu, que é a força do trabalho negro. Então a gente faz a reconstituição dessa força de trabalho escravo pela sua repressão, mas ao mesmo tempo procurando também dizer que, embora o negro tenha no período da escravidão o mesmo estatuto de um semovente, que é um animal, e por isso ele não tenha a condição de ser humano, o negro é com o trabalho dele, é com a força criativa dele que nós temos hoje as igrejas, a arte que está aqui. Aqui alguns outros objetos que tentam mostrar que o negro ele se colocou nessa sociedade, inclusive fazendo-se respeitar pelo seu culto, pela sua devoção. Aqui nós temos o São Benedito, que é um santo negro. Temos ao fundo a igreja de Santa Efigênia, cujo acontecimento maior é que os negros expulsaram os brancos para poder permanecer naquela igreja. Isso no século XVIII demonstra a força dessa população negra que foi ganhando aqui a possibilidade de comprar sua alforria, de se estabelecer vendendo de alguma forma ou trocando seu trabalho. É a minha primeira vez aqui no Museu dos Inconfidentes, em Minas Gerais, em Ouro Preto. Estou gostando muito, acho importantíssimo mostrar e contar a história do Brasil daquela época, uma época de uma escravidão muito grande. Nos museus que a gente relembra e conta as histórias do nosso povo. Vocês sabem me dizer por que Vila Rica se tornou Ouro Preto? Essa mudança de nome ocorreu em 1823. Quando as primeiras pepitas de ouro foram encontradas aqui na região, elas eram cobertas por uma camada de óxido de ferro, que era o que dava coloração negra a essas pepitas de ouro. Então, toda vez que eles iam se referir à região aqui como aquela região do ouro negro, né? Então, é por isso que Ouro Preto recebeu esse nome. Uma arca de transporte de valores, né? Nós temos duas nessa sala, aquela cangalheta, inclusive em couro, que era de transporte de valores. Alguns outros elementos, que são os elementos ligados a procedimentos mesmo de medição do ouro em pó, de cunhagem. Nós temos as balanças de ouro. Em Ouro Preto, aconteceu o fenômeno da urbanização que a mineração impôs. Pessoas que trabalhavam por conta própria e começaram a pensar na defesa da população e também na independência do país. Foi daí que surgiu a Inconfidência. Indignação é a palavra de ordem. Em reuniões clandestinas, os mineradores manifestam seu repúdio à criação de uma casa de fundição. A coroa pretende taxar pesadamente tudo que se produz. O museu, até aqui, vinha evoluindo num sentido mais ou menos de sombra. A época do absolutismo real é a época da falta, da ausência dos direitos individuais do cidadão. Nessa sala aqui, ao contrário, ela é uma metáfora
do iluminismo, dos pensadores ingleses e franceses, que depois daria na Revolução Francesa, que coincidiu em data com a Inconfidência Mineira. O iluminismo foi um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII, que vem contrariar o pensamento absolutista. Essa sala, então, foi criada toda branca, caiada de branco, pintada de branco, exatamente para mostrar que aqui começa a influência do iluminismo sobre os inconfidentes. A Inconfidência Mineira, ela aconteceu porque várias pessoas estavam insatisfeitas com a exploração, né, da coroa portuguesa com a colônia, que acabou levando um grupo de pessoas a se reunir e a planejar essa conspiração pela independência de Minas Gerais. Eles não conseguiram levar esse movimento adiante, porque um desses inconfidentes tinha uma dívida muito grande com a coroa e, em troca do perdão dessa dívida, ele entregou todos os companheiros dele. Então, o Tiradentes ele foi considerado um dos cabeças da Inconfidência, né? E por isso que ele foi condenado à forca. Gente, esse objeto que vocês estão observando aí são duas traves, tá? Da forca do Tiradentes. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro, tá? Ele foi esquartejado e as partes do corpo dele ficaram expostas no caminho do Rio de Janeiro até aqui em Vila Rica, nas cidades mais populosas, para servir de exemplo, para que ninguém tentasse novamente tirar uma parte do reino da rainha. Foi muito pouco se falou, tanto dos Inconfidentes quanto do movimento da Inconfidência, e foi até colocado como um movimento menor, mas ao final do século XIX, já próximo da República, por uma discussão em torno da figura do Tiradentes, em que ele começa a ser associado, o seu suplício, a figura de Cristo, começa a ganhar força e vitalidade, algo que perdura até hoje, que nós vemos, que é a figura, o Tiradentes e a própria Inconfidência, como um movimento que é um movimento da nossa origem enquanto nação. Esse buticão ele era utilizado para arrancar dentes. O Tiradentes ele recebeu esse apelido porque o padrinho dele era dentista e aí ensinou a profissão de dentista. O quadro é uma figura, né, do Tiradentes, seria um desenho do Tiradentes. E esse relógio aqui do lado pertenceu ao Tiradentes, tá? A gente sabe que pertenceu a ele porque quando ele foi preso, tudo que estava com ele foi catalogado, né, e numerado. Então o número desse relógio corresponde ao processo. Este é o Panteão da Inconfidência, primeira sala a funcionar no museu. Aqui estão os ossos identificados de 16 inconfidentes. Na pedra, podemos ler os nomes dos conspiradores do movimento. O Tiradentes, é claro, não está aí, porque ele morreu e as partes dele foram expostas na estrada do Rio até chegar a Minas Gerais e a cabeça dele ficou no centro da praça aqui, de frente do museu. Gente, essa aqui é a sala do Aleijadinho. Quem vai me dizer quem foi o Aleijadinho? Eu respondo. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em Vila Rica no século XVIII. Era filho de escrava com um mestre de obras português. Iniciou sua vida artística ainda na infância e se tornou um dos maiores escultores brasileiros do período colonial. Todas as peças são originais, com exceção do Profeta Daniel, que é uma réplica. Esses profetas, eles são as obras-primas do Aleijadinho, né? O Aleijadinho, gente, ele era filho de um arquiteto português e de uma escrava. Então, as primeiras noções que o Aleijadinho teve em relação à arte, né, foi, apesar dele ser autodidata, foi com o pai dele, né? Então, aqui, nessas peças, a gente vê um pouco das características que eram predominantes nas peças do Aleijadinho, tá? Esse São Jorge, gente, que a gente tá vendo aqui, ele é uma peça toda articulada, tá? Que ele saía nas procissões. Ele era colocado nessa cela, colocado em cima de um cavalo e saía nas procissões. O museu também tem uma sala dedicada ao mestre Manuel da Costa Taide, escultor da mesma época que Aleijadinho e tão importante quanto. Bom, vocês acabam de fazer uma visita ao Museu da Inconfidência.
Eu acho que todo brasileiro devia vir aqui ao museu para conhecer um pouco desse fato extraordinário da história mineira. É isso aí! Cada museu que conhecemos é mais um pouco da nossa história que aprendemos. Se eu fosse você, agendava uma visita o quanto antes. O endereço do museu é Praça Tiradentes, Ouro Preto, Minas Gerais. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!